Olá pessoal, estamos de volta com o programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE do YouTube e no canal 12 da NET. Eu sou Elpidio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao F5. Essa semana o nosso programa é especial em homenagem aos professores. Afinal de contas, a gente está numa instituição de ensino e os professores são a alma do negócio. E já está aqui com a gente no nosso estúdio a Maria Fernanda Soares Fonseca, que é coordenadora do Direito, minha xará, e vai falar um pouco sobre essa carreira acadêmica, como é ser professora. Seja bem-vinda, Maria Fernanda, obrigada pela sua presença. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês, meus colegas e amigos, nesse programa de comemoração do Dia dos Professores, né? Minha missão, é o que eu amo fazer, é o que traz alegria para os meus dias, então eu me sinto muito feliz e honrada por estar aqui representando os meus colegas e essa profissão belíssima. Que bom, Maria Fernanda. Então, até para a gente começar, fala aí para a gente sobre a sua trajetória profissional. Certo, Maria. Então, eu me graduei em Direito pela Unimontes e eu sempre soube, eu acho que desde pequena, até brinco com os meus alunos, desde a barriga da minha mãe, que eu queria estudar. Né? Então, desde que mamãe me colocou na escolinha, eu nunca mais saí. Né? Fiz a escolinha normal, saí no ensino médio e escolhi fazer Direito. Né? Eu amo o direito e digo para os meus alunos também que quem faz direito tem que saber que vai sempre ser estudante. Direito tem constante evolução, mudança, né? Porque estuda as relações sociais, então a gente sempre vai estudar de qualquer jeito. Mas aí no meu caso, estava lá na escolinha, formei o ensino médio, ia fazer direito, entrei na faculdade de direito. E de lá, né, continuei estudando. Fiz pós-graduação em Direito Constitucional, em seguida fiz disciplina isolada de mestrado, consegui ser aprovada no mestrado, porque para ser docente, né, eu penso que é importante se especializar, né, então fiz a especialização, fiz o mestrado, do mestrado fui aprovada no processo seletivo do doutorado, então logo em seguida, comecei o doutorado e ainda continuo aluna, sou doutoranda. Então, a minha história, né, na docência, na educação é essa. Eu também não saí da escola ainda, eu estou lá, né, sou aluna lá da Unimontes, doutorado da Unimontes. Vive os dois papéis, né? Sim, falo isso com os meus alunos. Nessa semana foi semana de prova, semana passada, e eu corrigi todas as provas nas madrugadas, né, não deixei, todos os alunos são com as notas lançadas, isso é importante para o aluno, e eu digo para eles a real, falo, gente, eu entendo vocês. Aluno gosta de nota, não é? Eu sei que aluno está me assistindo. Gosta de nota, então lancei todo mundo, deixei todo mundo em paz, com as notas lançadas, porque eu sei disso, entendo. Mas, Fernanda, mas de vez em quando tem que ter um suspense, né? Assim, tem que deixar os meninos sofrer um tiquinho, né? Mas o problema é quando o suspense vai até o penúltimo dia do semestre letivo, porque aí o suspense é exagerado. Aí já não é suspense, a gente já está entrando num filme de terror, né? Exato. Eu faço a alegria dos meus alunos. Fez a prova numa semana, na outra semana a notinha tá lá, já estou resolvendo as questões e seguindo. Então, para mim, assim, ser professora é missão, né? A educação faz parte da minha vida, desde pequena, eu gosto da escola, eu me sinto bem, eu acordo todos os dias muito feliz e satisfeita pela oportunidade de dar aula, de participar da formação dos meus alunos. Então eu sou muito feliz com o que eu faço e falar sobre isso para mim é uma alegria. Então, Fernanda, é uma pergunta, então. Como é que foi esse processo para você chegar na coordenação do curso de Direito, da Escola de Direito da FUNORTE, né? E essa experiência de coordenação compartilhada que você tem com o professor Edson Cosme, esqueci o nome dele. Desculpa, Edson. Como é que eu esqueço o nome? Edson Cosme e o outro Edson Pereira. Tá vendo? É uma fartura de Edson encontrei lá. com o Edson Pereira durante quase que um ano e meio quando eu ia lá no Sonor. É eu esqueço o nome dos dois. E o Pereira ia no shopping. E o Pereira ia no shopping, então quer dizer, não tem Gente, sentido, isso tem uma desculpa, tá? Os cabelos brancos dele. Então isso, vamos ignorar isso é um essa excesso parte. De café, né? E eu sou boa de nome, vocês acreditam? Que nos aprovados da OAB, inclusive, a Escola de Direito da FUNORTE teve o maior número de aprovados no último exame da OAB. Isso é motivo de alegria demais. Eu conto pra todo mundo, gente. Às vezes eu tô conversando com meu cachorro, eu falo, você não sabe. A Escola de Direito da FUNORTE teve um número altíssimo de aprovados. Isso é uma alegria, né? Assim, vencedores, né? Super. Porque formar na pandemia, fazer prova da OAB que vai, não vai, realmente isso é uma vitória dupla. Mas sobre a coordenação. Mas deixa eu fazer a pergunta aqui, senão a gente pega e pede, né? Então, Aí ele briga com a gente.
Fernanda, então já que a gente está conversando sobre a docência, né, como é que foi esse processo para você chegar até a Escola de Direito da FUNORTE e essa experiência de coordenação compartilhada com o professor Edson Cosme? Certo. Eu entrei no mestrado em 2017. Aí quando a gente ingressa, né, na pós-graduação em estrito sensu, a gente busca as faculdades, as instituições de ensino, buscando posicionamento. Eu não estava ainda na FUNORTE antes de entrar no mestrado. Então teve um processo seletivo para o centro de pesquisa. Eu digo que eu sou professora, né, mas eu falo com os meus alunos assim, que eu sou pesquisadora, né, nata. Acredito também que isso vem muito da minha personalidade. Então, entrei por um processo seletivo do centro de pesquisa, entrei como professora orientadora do centro de pesquisa em 2017, lá no CP do Direito. Então, de lá, eu fui para outros cursos. Acreditem, eu dei aula de Direito em outros cursos que não no curso de Direito. Dei aula de Direito na administração, dei aula de Direito no curso de Serviço Social, inclusive foi o primeiro curso que eu dei aula na FUNORTE, foi no curso de Serviço Social. Um beijo para os meus alunos de serviço social que estiverem assistindo, vou mandar isso para eles. Participei da formação de muitas turmas. E aí, em seguida, depois, acho que em 2018, se não me engano, que eu fui lecionar matérias de direito no curso de direito. Então, de lá, fiquei um tempo. Em 2019, eu fui convidada para ser coordenadora do Centro de Pesquisa do Direito. Eu penso que pela minha experiência em pesquisa, né, mestrado e doutorado, então fui para a coordenação do Centro de Pesquisa e logo em seguida, fiquei 6 meses na coordenação do Centro de Pesquisa e fui convidada pela professora Sueli para ser coordenadora do curso de Direito. Teve uma reorganização lá, então fui convidada para ocupar esse espaço lá. Mas eu penso que assim, faz parte, né? Lá no curso, eu sempre caminhei, né, pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão. Eu penso que é isso que é necessário para a coordenação, né? Se eu conhecer esses espaços, eu conheci, eu estive, né, eu coordeno projetos de extensão lá no nosso curso. Eu tenho grupo de pesquisa, que está cadastrado no Diretório Nacional de Pesquisa, na CAPES, e no ensino que eu já dava aula. Então, penso que por conta dessa minha participação é que eu cheguei lá para a coordenação e também do meu envolvimento com os alunos, né? Como eu digo, não tem jeito, a gente se envolve mesmo e eu gosto muito de fazer o que faço. Acredito que essas características que me levaram a... São características importantes até para poder manter esse contato com o aluno, que eu eu tenho certeza que é o mais importante. Mais importante, docência, né? O mais importante é o aluno. Ontem em sala de aula, né, à noite, estava falando justamente isso com os nossos alunos, né? A nossa missão de professor é em função deles. É para isso, né, para a formação deles. Então, nas aulas remotas, né, eu peço interação, eu clamo interação, né? Abram as câmeras, interajam, tem dúvida, não tem, falem, aí tento brincar e estimulá-los a participarem mesmo. A interação é muito importante no curso de Direito, né, também. É preciso que eles estimulem a oratória, né, que sempre estejam falando, tentando se expressar muito bem, porque quando você faz uma petição, você precisa escrever muito bem no papel, né? Muito bem. Eu já espero que eles estejam muito bem preparados para isso, mas tem audiência também. Então, na audiência, você precisa exatamente expressar. As audiências são rápidas, você precisa pensar rápido, prestar atenção no que está acontecendo. E se você fica muito tempo caladinho, todos os dias, né? Há quantos anos? A gente está 1 ano na pandemia, o aluno caladinho com a câmera fechada, às vezes sem falar. Então, eu tento estimulá-los a fazerem apresentações, né? Sempre estar interagindo para treinarem, né? A graduação para isso. Fernanda, você está falando aí da pandemia, né? A gente está, na verdade, até mais de 1 ano, né? Nesse processo todo. A gente teve aquele momento lá da nossa adaptação, tanto nossa como professores. Primeiro susto, né? Como os alunos também, dessas aulas remotas. A gente não sabia muito bem como isso ia caminhar. Mas como que tá a sua preparação? Você tá falando aí, eu me vejo nisso também, que tem hora que eu falo assim, gente, vocês estão aí mesmo? Ou eu tô sozinha aqui, né? Então, como que tá sendo isso, assim? Porque nós, professores, a gente sente essa necessidade, né? Desse contato com os alunos.
É isso mesmo, eu vou até utilizar essa denominação, primeiro susto. Não, primeiro susto em março, que nos levou direto para a aula remota, né? Gente, quem sabia da aula remota? Qual professor que fala, eu sou expert em aula remota? Não veio a pandemia, não veio com manual de instruções. Exatamente. Então, nós criamos, né? Nós criamos o nosso jeito de dar aula. Obviamente, somos todos professores formados, a gente, né, estudou para isso, a gente tem técnicas de docência, mas isso foi construído. Dizer para os meus alunos, era uma via de mão dupla, né? Eles pediam, a gente tentava adaptar e os alunos iam apresentando as dificuldades. Eu, inclusive, iniciei na coordenação do curso lá em fevereiro, na pandemia. Então, para mim, foram 2 desafios gigantescos, né? Eu estava refletindo agora, mais de um ano, né, de pandemia, como foi realmente complicado, mas como os resultados, assim, de certo modo, foram positivos. Essa semana também a gente fez uma aula de preparação para a OAB e nós convidamos um professor, que foi meu professor da pós-graduação, que eu assistia na televisão, que eu achava que nunca interagi com ele. Eu tinha todos os livros dele, ele estava na minha sala de aula remota na quinta-feira de manhã, com os meus alunos. Né? Então, será que isso seria possível se não fosse a pandemia? Né? É claro, eu não estou dizendo que a pandemia não é tristíssima, né? Com tragédias e com consequências terríveis, mas com a nossa adaptação, né, com a nossa construção, com a nossa desconstrução, com a nossa reconstrução, alunos e professores criaram esse novo modelo. E a gente está se adaptando. Eu penso que algumas dessas adaptações vêm para ficar. Né? Vem para ficar, por exemplo, essa possibilidade da gente interagir com grandes professores através do modelo remoto, interagir de verdade, né? Não colocar lá na telinha gravado e você assistir. Mas essa possibilidade de interação com grandes autores, a questão da prova, a diminuição do papel, né? Eu sou uma professora que pensa no meio ambiente, então diminuir papel é importante, aí repensar o modelo de prova também, e também pensar no que antes era muito bom e que a gente perdeu. Né? E colocar de volta, né? Pensar em como colocar de volta essas questões, porque o presencial é insubstituível. Eu acredito que algumas coisas que você falou aí em termos de postura do acadêmico, de oratória, de fala, o presencial é extremamente importante. Faz falta, né? Porque você tem até a questão da própria leitura corporal, vamos dizer assim. Você pode fazer para o aluno e de repente dar um retorno para ele muito mais imediato, né? Ao mesmo tempo, você tem toda essa questão da acessibilidade, né? A própria perspectiva por exemplo, a abrangência dos eventos online, né? Você hoje pensa assim, por exemplo, eu gostaria de convidar fulano de tal que é do Tribunal de Contas da União. Como é que eu vou fazer? Ele vai ter um horário para ele poder sair de Brasília, vir à cidade, ficar aqui? Como é que vai ser isso? De repente, fala assim, não, eu tenho um horário, tal dia, tal horário, a gente faz pelo Meet. Então, faz assim, não só a abrangência, né, Maria Fernanda, mas também a questão de custo. Imagina você trazer uma pessoa dessa, né? Assim, fica muito mais barato, muito mais acessível, muito mais possível também, né? E essas pessoas querem participar. Antes não tinha isso, né? As pessoas vêm voluntariamente, eles querem. Mudou, gente, é impressionante. Assim, eu não tenho mais dificuldade para acessar o autor da doutrina, né, do livro. Lá no direito a gente fala doutrina, é o livro. O livro jurídico que eu leio, eu mando mensagem para o autor, ele me responde. Antes isso era assim... Era praticamente impossível. Era praticamente impossível, imagina, né? E, por exemplo, no caso do direito, né, as audiências online. As audiências, eu penso que poucas algumas precisam voltar, especialmente para a oitiva de testemunha, porque o juiz precisa, né, ver a testemunha e ver exatamente isso, como ela se porta. Avaliar e analisar. A linguagem corporal. A linguagem corporal, exatamente. Mas o advogado, a gente pode fazer audiência no Brasil inteiro. Você imagina, antigamente, antes da pandemia, eu tinha que contratar uma pessoa para fazer audiência para mim, né? Em São Paulo, Rio, às vezes tinha 3 audiências seguidas, não dava para fazer, mesmo em cidades próximas, né? Francisá, comarca de Francisá, em Montes Claros, o advogado tinha que, né? Ou contratar outro, ou só dava para fazer um, e o cliente quer, quando o cliente procura o advogado, quer ele só. Então, também tem isso, né? O aluno, né? O nosso acadêmico, ele pode fazer audiências online no Brasil inteiro, ele pode trabalhar para escritórios do Brasil inteiro. Mas se ele não treinar agora, né, a fala, a postura, e treinar, porque a graduação é esse momento, você pode errar, erra à vontade. A grande vantagem da graduação é essa, é o espaço para você poder experimentar e errar. Exatamente, e errar, porque depois... E a adaptação do acadêmico? Como é que está esse processo? Porque eu sei que o direito está passando por essa, digamos assim, por essa imersão tecnológica, né?
muitas atividades, muitas demandas estão sendo cada vez mais adaptadas à questão do online. Vocês já tinham, me parece que até tinha uma disciplina, né? Tem Direito Informática. Exatamente, que tratava dessa perspectiva. Como é que você enxerga essa mudança, a inserção dessas atividades e os estudantes, como é que eles estão dando conta disso? Olha, eu penso que hoje, né, agora, outubro de 2021, eles estão cada vez mais adaptados. E cada vez mais gostando dessas possibilidades. Uma, é confortável, não é? Quem vai dizer que não é confortável? Você está lá na sua sala, com todos os seus livros, cadernos. A gente tem muitos alunos de fora de Montes Claros, especialmente no turno noturno. Então, antes, esses alunos vinham para cá de ônibus, depois voltavam e faziam essa saga todos os dias. Então, eu penso que para alguns é confortável, eles estão adaptados. Outros preferem, né, e querem e manifestam o desejo de voltar, ainda com essa questão de pegar transporte, porque falam conosco, né, que o presencial faz toda a diferença. A aula presencial, o contato presencial, até de falar, né, para que eles possam falar diferente do computador. Então, assim, em geral, né, eu penso que eles estão muito bem adaptados ao modelo remoto. Mas o interesse e a vontade de retornar, pelo menos a algumas atividades presenciais, o núcleo de prática jurídica, por exemplo, atendimentos presenciais acontecem, né? Tem muito cliente lá. Ontem tinha 5 clientes agendados, um da zona rural, então os alunos vão lá, atendem. É preciso ter esse momento, né, de atendimento, especialmente ao cliente que é leigo. Ele não sabe nem como é que conta a história, ele não sabe o problema que ele tem, como é que vai ser resolvido, não. Ele sabe que ele tem um conflito e que, às vezes, esse conflito nem pode ser remediado porque ele está errado. E é preciso dizer isso para ele, né? Não que ele esteja errado, né? Mas que ele não tem esse direito que ele entende que ele tem. Então, eu penso que o presencial, nessa dinâmica aí do nosso curso, é essencial para atendimento ao cliente. E os nossos clientes do núcleo, né, são pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, quem não tem condições de pagar um advogado. São pessoas que precisam mesmo. Às vezes não tem acesso à internet, precisam de atendimento presencial, que lá está acontecendo normalmente. E em termos assim, de preparação mesmo, é uma questão particular sua, Fernanda. Como é que foi se preparar para essas questões digitais, vamos dizer assim? Eu sou otimista de natureza e entusiasmada, sabe? É difícil. É difícil você me ver muito para baixo. É óbvio, né? Eu sou um ser humano, eu tenho problemas, às vezes eu fico para baixo. Mas eu sou otimista de natureza. Então, quando chegou a pandemia, eu conversava com a diretora de campus, né? Eu falava, vai 15 dias, nós vamos voltar. Aí os 15 dias passavam. Não, mais 30 dias. 30 dias, vai passar mais 15, mas aí a gente prepara nos 15, chama todos os alunos nos outros 15, 30 dias nós vamos estar lá, dentro da instituição normal. 45 dias, né? Nada. Então, assim, eu fui levando isso com otimismo e, óbvio, preocupada, né? Mas lá no início mesmo da pandemia, a gente não achava que ia ser tão terrível como foi, né? O momento que eu mais fiquei assustada pessoalmente foi em março desse ano, né? Com a onda roxa. Que aí nos levou diretamente para casa, né? Todos nós de novo. A gente já estava indo presencial em final do ano passado, início desse ano, janeiro, fevereiro a gente foi, né? Pelo menos na coordenação. Então eu estava achando que ia ficar tudo bem esse ano de 2021. Quando virou de dezembro, eu acreditei que ia ficar tudo bem. Em março eu fiquei bem assustada. Talvez o meu primeiro grande susto foi a onda roxa aqui em Montes Claros, que muitas perdas, perdemos colegas, né, de instituição, perdemos alunos. Então isso me deu um choque. Mas lá no ano passado, né, quando começou, eu acreditava que ia passar, que ia melhorar. Então eu fui vivendo esse ano assim, vai passar, e sempre tentando ser acolhimento. Eu tentava representar acolhimento para os meus alunos. Eles apresentavam as demandas, que eram muitas, eram inúmeras. Vocês não conseguem imaginar, né? Nem eu conseguia. Afinal, né, era tudo surpresa. Então a gente ia lidando com isso, tentando adaptar, mas esperando que iria dar certo, né? Hoje eu já vejo de outra forma. Eu não chamo mais nada de normal. Tirei essa palavra do meu vocabulário. É tudo novo mesmo. Então, como vai ser? O aluno me pergunta, ano que vem vai voltar presencial, tudo presencial? Não sei. Como é que a pandemia vai fazer conosco? A vacina tá ok mesmo? É terceira, quarta dose? A gente vai poder viver mesmo sem máscaras?
Como é que vai ser com álcool e gel? Então vamos respirar, vamos viver assim. Dia de cada vez. Um dia de cada vez. E principalmente, esperança. Né? Por isso que eu falei sobre o resultado da OAB, né? Que a vitória desses alunos é uma vitória dupla. Eles formaram na pandemia, tudo online, né? Eles tiveram que se adaptar rapidamente, eles tiveram que conviver com uma prova da OAB que eles não sabiam se ia acontecer ou não, quando ia acontecer. Aqui em Montes Claros, por exemplo, na sexta-feira ela ia acontecer, de manhã. Na sexta-feira à noite, não ia mais. No sábado, ia. A prova era domingo. Assim, só de falar eu já arrepio. Eu me coloco no lugar dos alunos, como, né? Como que você lida com isso? Eles lidaram e eles foram aprovados, muitos. Com resultados ótimos. Com bons resultados, exatamente. Eles são vitoriosos, os alunos são vitoriosos e os professores são vitoriosos. Todos nós, sem dúvida. Maria Fernanda, você fala aí, né, com muita paixão, né, sobre a docência. A gente está, infelizmente, caminhando para o final da nossa entrevista. Ah, não! É muito raro. Você tinha me falado que era 2h30? Pois é, mas eu menti. Essa é a versão minissérie, depois vai ter a versão do editor, né, do diretor. Separei a manhã todinha pra isso. Mas, na verdade, assim, o que é de fato um momento especial, não só para vocês, né, de homenagem, mas para nós também, que somos professores, né, Elpidio? E o que eu queria encerrar esse momento aí, você falando mesmo o que é ser professora para você, por que isso te faz tanto, né, feliz, te faz brilhar os olhos dessa forma. E para mim, ser professora é participar da formação de pessoas. Né? Quando os nossos alunos são bem-sucedidos ou quando eles têm perdas, quando eles se veem aí com problemas e desafios, né? Eles voltam, eles reaparecem. Então a gente comemora, a gente sorri, a gente chora junto com os nossos alunos e a recompensa é algo que não tem preço, né? Tem valor. Então vocês professores, nós ficamos na vida dos nossos alunos. E isso é importantíssimo, a gente transforma, né? É por isso que eu faço o que eu faço com alegria e com amor e com muito cuidado, com muita dedicação, porque a gente marca a vida deles, né? Nós somos referência para eles. Às vezes, talvez uma única, né? Às vezes o aluno te procura, nem é uma questão lá de direito civil, de direito constitucional, mas é uma questão de professora. Como é que eu faço para conseguir esse estágio? O que eu preciso para esse concurso? E aí você transforma, você muda, você vira a chave, às vezes com a palavra. Então, todas as minhas aulas, vocês podem ver, eu tô sorrindo. E é isso que eu sou. Eu sou muito feliz sendo professora. E é uma missão, né? Para mim, não é um trabalho. É uma verdadeira missão que eu acolho, que eu gosto muito e que eu quero ser para sempre. Ótimo depoimento. Preciso. Maria Fernanda, muito obrigada. A gente espera te ter aqui em outros momentos para a gente falar mais, né, sobre o curso, né, você trazer as novidades aí do direito para a gente. Viu? Seja muito bem-vinda, as portas estão aí. Pois me chama, Maria Fernanda, Elpidio, vamos falar mais de direito, né? Podemos falar sobre outras questões do próprio, né, próprias do direito, tira dúvidas. Pra gente esclarecer, né, com relação até pelas questões de pesquisa que você faz também. Você tem pesquisa, pesquisas muito boas ligadas a questões mais sociais, né? Pesquisa, a minha turma é a direito das minorias, né? Mulheres, LGBTQIA+, crianças, idosos, outra meio ambiente, até o meio ambiente hoje, infelizmente, está lá na pauta da minoria, né? Infelizmente. Mas eu estou à disposição, tá? Me chamem, eu fiquei muito feliz em participar. Foi um prazer recebê-la aqui, Fernanda. Foi um prazer mesmo. E aí agora a gente vai para um pequeno intervalo, né? Mas a gente já volta já, dando sequência à nossa pauta. Até daqui a pouco, pessoal. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia,
pela sintonia da NET Claro TV, canal 12 e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais TV Funorte. Estamos de volta e o F5 de hoje faz uma homenagem aos professores e professoras, né? Esses profissionais que se dedicam com empenho a uma formação humanista, intelectual, pessoal, né? Moral dos estudantes, dos seus alunos e suas alunas, né? E aí a gente tem aqui presente o professor Eloy Araújo, do Colégio Indil. Seja bem-vindo ao nosso programa, Eloy. Muito obrigado, Eupídio, Maria Fernanda, eu que agradeço a oportunidade, tá? Um abraço a todos aí que nos assistem nos canais oficiais. Eloy, você é professor de Química, né? E eu penso que quando uma pessoa, ela lá no vestibular, ela pensa em certas graduações, como Química, por exemplo, ela vislumbra muito a docência, né? Como que foi isso para você? Conta um pouquinho dessa sua trajetória pra gente. Então, Maria Fernanda, a minha trajetória ela é um pouco longa, tá? A docência na minha vida ela veio como algo meio consanguíneo. Eu tive a oportunidade de ser várias coisas durante a minha trajetória enquanto estudante. Eu comecei fazendo enfermagem, o primeiro vestibular que eu passei foi enfermagem na Unimontes. Entendi que não era interessante para mim a área da saúde, porque eu gostava de lidar com pessoas, mas aquilo não me satisfazia. Na sequência, eu fui fazer agronomia na Universidade Federal de Minas Gerais e descobri que dentro da agronomia eu gostava de me socializar, eu gostava de expandir a questão do ensinar, pesquisar e estender, era o que eu gostava de fazer. E através de uma professora, a qual eu fui monitor da disciplina de Química Analítica, ela me orientou, por que você não faz a licenciatura em Química? Você é muito bom em Química e falta profissional nessa área, eu sempre tive facilidade com associar coisas do contexto, que é o que o novo ensino médio está pedindo agora, né, dentro das chamadas temáticas contemporâneas transversais, né? E aí eu migrei para a graduação em Química. Então eu fui um cara que eu não tive medo de me reinventar. Sou descendente de uma família de professores e, se me permite, eu acho que eu posso até citar nomes aqui, não? A minha tia Ângela, lá em Mirabela, ela foi responsável pela alfabetização de várias crianças lá. Então acho que a convivência com eles ali, a minha madrinha Clarice, professora de português, inclusive mandar um abraço para elas, aproveitar o espaço, né? Também foi responsável pelo desenvolvimento da propriedade intelectual de várias pessoas daquela região. A minha avó, ela já trabalhava no antigo Mobral, então acredito que isso despertou em mim o gosto pela docência. A docência é algo que flui em meu sangue, eu sou um apaixonado pela educação, acho que dentro daquilo que eu tracei, para mim, enquanto profissional de educação, eu fui sim bem sucedido, ainda não cheguei aonde eu pretendo, mas eu tinha um plano de chegar nas instituições privadas, cheguei nas instituições privadas, hoje eu trabalho no Colégio Indil, que é uma escola que eu nutro um carinho enorme, trabalho também em outras instituições privadas aqui em Montes Claros, tenho um cargo público, sou mestre em Educação em Ciência, em Matemática e Tecnologia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Então, assim, pretendo ainda fazer um doutorado e tentar a carreira acadêmica federal. Então eu acredito que hoje em dia é muito comum se ver falar, eu sou bem sucedido na área empresarial, eu sou bem sucedido na área médica, mas eu me considero uma pessoa bem sucedida dentro da docência. Enquanto muitos entendiam que a docência era uma área difícil, eu fazia aquilo por prazer, eu faço isso por prazer. Dentro da sala eu me acho, dentro da sala eu particularmente, eu não sou um cara que eu tenho muitos problemas, mas eu me sinto feliz. Eu me sinto realizado, eu perco a minha timidez. Então falar da educação para mim, falar da docência para mim é algo muito prazeroso, porque eu sou, como é que eu vou dizer, eu sou um apaixonado literalmente pelo que eu faço, mas a graduação em Química às vezes nem sempre nos leva por esse caminho. É muito comum dentro dos cursos de Química haver um índice de desistência muito grande. A minha turma, por exemplo, na época entraram 40, formaram 8, dentro da docência hoje eu acredito que tem eu e mais outro, tá? E então assim, eu me considero um vencedor dentro daquilo que eu propus a fazer dentro da docência e óbvio, ainda pretendo fazer mais. Eloy, você falou sobre a sua trajetória e aí tem aquela pergunta que a gente não consegue fugir
Principalmente depois desse 1 ano e meio, né? Caminhando agora por 2 anos praticamente de pandemia e essas mudanças, essas transformações, essas adaptações que a gente teve que fazer. Como é que foi lidar com essa questão do ensino remoto? Como é que foi isso no colégio? Olha, Eupídio. Nos colégios, né? Olha, Eupídio. Como eu disse aqui, eu sou um cara que eu nunca tive medo de me reinventar, tá? E acredito que o grande problema de um professor, tá? De qualquer área, eu acho que talvez, espero que vocês entendam o que eu vou dizer, seja a estabilidade, tá? A estabilidade no sentido de ter medo dessa reinvenção. A estabilidade, ela é o germe do comodismo, né? Num primeiro momento eu assustei um pouco, mas retomando Nietzsche, né, quando ele dizia que eu ainda mesmo não estou tão atual, eu entendi que ou eu me reinventava ou eu passava o meu bastão, né? E nesse sentido eu tive que me adaptar. Eu tive que fazer uma adaptação no meu ambiente de trabalho, que passou a ser o meu lar. O meu ambiente de trabalho ele passou a se confundir com o meu ambiente doméstico, porque normalmente um professor ele vai para a escola, ele trabalha ali, ele traz algumas demandas para dentro de casa, né? Mas o ambiente do lar ainda é um ambiente de descanso. O ambiente de descanso ele se confundiu com o ambiente de trabalho. Mas logo que eu entendi essa dinâmica, eu percebi que essa galera jovem aí, ela tinha uma facilidade de adaptação também nesse novo contexto. Para eles não era difícil se adaptar nisso. Talvez para mim, enquanto professor, seria um pouco, mas para eles não, porque eles já nasceram dentro dessa mecânica, né? A galera da minha geração, os adolescentes aí da década de 90, né? Não tô tão velho assim, mas eu sou um adolescente da década de 90, eu fui ter contato com um celular, eu já tinha o quê? Meus 18, 19 anos, talvez 20. Essa galera aí já nasceu dentro desse mecanismo. Então eles dominam um dispositivo tecnológico como ninguém. Acredito que talvez nós aqui não consigamos dominar como eles fazem. Então eu aprendi com eles também, tá? Então foi uma troca mútua de conhecimentos em que eu consegui me adaptar rápido. E especificamente o Colégio Indil, eu acredito que também trouxe essa facilidade, porque nós temos ali, né, o William, que é um diretor que está diretamente ligado com a área da tecnologia, então ele sempre incentivava, investiram também na questão dos dados móveis, vamos assim dizer, da escola, aquisição de computadores, né, a climatização de salas, e isso facilitou bastante. Ótimo. Cara, demais. Você fala de paixão, né? Você falou aí do seu sangue e tudo. Como que foi, né, estar longe dos alunos, na verdade? Porque eu acho que, assim, essa adaptação com relação à tecnologia, a gente conseguiu, e eu falo como professora também, a gente conseguiu, né, uma hora ou outra deu certo. Mas ainda assim tem aquela coisinha que falta, que eu acho que talvez seja o principal que nos move, né? Com certeza, Maria Fernanda. Eu acho que você está falando muito em utilização da afetividade no processo de construção do conhecimento. E isso, infelizmente, é a parte que o ensino remoto ele não substitui, tá? Principalmente em química, que é uma matéria que muitos alunos consideram difícil demais. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade, principalmente em contextualizar isso. A questão da afetividade no processo de construção desse conhecimento ela é muito importante. E isso fez falta, sim. Mas, em contrapartida, dispositivos facilitaram a minha vida em específico para diminuir essa distância. Como, por exemplo, alguns aplicativos, eles vinham no sentido de diminuir essa distância. Tá? O próprio WhatsApp, as comunicações ficaram mais intensas. O direct do Insta, ele também bombou mais, vamos assim dizer, né? Aumentei o número de seguidores. Então, a distância ela foi física. Mas eu senti que os alunos também, eles começaram a valorizar um pouco mais a figura do profissional docente. Porque é muito comum você estar ali na sala de aula, às vezes você sentir que o indivíduo está ali disperso, ele está um pouquinho distante quando você vai ensinar determinado conteúdo, por exemplo, funções inorgânicas, que é um terror, né, para a maioria dos estudantes aí. Então eu percebi que eles também começaram a se interessar mais por esse processo. E a distância, houve um encurtamento da distância física, mas os dispositivos tecnológicos, eles possibilitaram um encurtamento dessa distância. Então teve sim a distância física, a afetividade no processo de construção do conhecimento ela não vai ser substituída,
Mas as conversas, elas sempre aconteceram. As chamadas ali, né, online, elas sempre aconteceram. Os meninos abriam mais a câmera. Os meninos, eles também sentiram que o professor, naquele momento, ele estava sentindo a necessidade da presença física dos alunos. E no meu caso, especificamente, eu tenho 2 adolescentes dentro de casa que estão em constante processo de estudo. Inclusive, eu tenho a honra de ser professor da minha filha mais velha. Então, essa distância, apesar da distância física, como eu disse, ela ter ficado um pouco distante, esse lado foi suprido por esses dispositivos tecnológicos que proporcionaram essa proximidade remota, entendeu? Então, eu acho que eu senti um pouco menos isso por entender esse processo. Bacana. Outra coisa, não sei se você já estava preparado para fazer uma pergunta, mas eu vou engatilhar outra. À vontade. À vontade. É interessante, assim... Espero que eu esteja superando a expectativa nas respostas. Claro! Mas, assim, nós, como professores de ensino superior, a gente pega o aluno, a gente espera, pelo menos, né, que ele já tenha uma bagagem aí de uma formação pessoal já bem adiantada, né? Claro que a gente também acaba, né, contribuindo muito com isso. Mas vocês de ensino médio, ensino fundamental, né, vocês estão ali ensinando, mas também contribuindo ali para a formação pessoal daqueles indivíduos. Como que você vê essa responsabilidade? Olha, Maria Fernanda, é muito cômodo para mim falar sobre isso aí. Primeiro porque eu perpasso por todas as áreas, né? Eu perpasso do fim dos anos fundamentais, lá do 9º, ao 1º, ao 2º, ao 3º, ao pré e ao superior. Então eu posso falar com propriedade que talvez o grande problema seja, seja a distância que existe entre o que se pretende nas graduações com aquilo que se é praticado nas instituições de ensino médio ou era praticado. Acredito que quando o estudante ele passa a transição ali do ensino médio para o superior, quebra-se um monte de expectativas. Porque lá no ensino médio é volume de conteúdo, é você tentando motivar o cara o tempo inteiro. Vamos lá, galera, desanima não, se embora, dorme não, vem comigo, vamos junto nessa aí. E lá no ensino superior o professor põe mais o pé no freio, é mais a questão da pesquisa, é mais a questão da leitura de artigos, construção de projetos. Então, eu acho que o que dificulta isso muito é a forma como a mecânica do ensino brasileiro organizou essa transição. Então, eu acho que nesse contexto, nesse sentido, acredito que o novo ensino médio, a proposta que vem com o novo ensino médio, principalmente quando se fala em construção de projetos integradores, que é uma das possibilidades que o novo ensino médio traz, vai fazer com que essa transição, vamos assim dizer, ela possa ser percebida de maneira mais tranquila pelos discentes. Porque essas temáticas contemporâneas transversais que vão ser trabalhadas dentro dos projetos integradores, elas perpassam por todas as áreas do conhecimento. Então eu, por exemplo, tenho um projeto em que eu desenvolvo um trabalho com o Rio Juramento. E aí eu trabalho os caminhos do Rio Juramento no sentido de entender a preservação da nascente, os principais poluentes que são encontrados naquele rio, bem como a produção da energia elétrica que se dá na barragem. Então, todo o contexto físico, químico, biológico, social, cultural é perpassado por isso. E os projetos integradores que vão ser trabalhados nos próximos anos, eles vão vir no sentido de tornar esse estudante mais apto para encarar aquilo que ele vai ver lá no ensino superior. Então, eu acredito que, nesse sentido, essa situação nova que esse novo ensino médio vem propor, óbvio, desde que o docente esteja apto a se reinventar para ela, vai facilitar muito essa transição e os estudantes vão passar a entender melhor o que eles vão encontrar lá no ensino superior. Beleza? Você está falando aí sobre o novo ensino médio, essas mudanças, essas transformações. Aí uma pergunta básica. Como é que você se organiza para montar as aulas, ter essa proximidade, digamos assim, decodificar algumas informações de química para que os alunos possam entender de uma forma mais tranquila e possam reforçar o aprendizado? Como é que é a sua preparação para as aulas? Boa pergunta.
Então, professor Eupídio, vou chamar o senhor de professor também. Eu sei que você também é professor e você deve saber disso como eu sei. A docência está no sangue, né? Então, se tem uma coisa, nós estamos falando de graduação aqui, Maria Fernanda, que eu nunca aprendi em graduação alguma, eu não acho, por mais que nós tenhamos essa disciplina nas graduações, é a questão da didática. A didática, ou você nasce com ela, tá? Ou você pode até tentar desenvolver, mas se ela não fluir como a luz, eu acho que você pode ser um Einstein no sentido de absorção de conhecimentos próprios, mas você não vai conseguir transmitir esses conhecimentos com facilidade. Um bom professor ele não tem que saber para ele. Um bom professor ele tem que saber para os outros. Então nós temos muitos casos aí de pessoas inteligentíssimas que fazem mestrados, doutorados e têm que fazer, PhDs, mas que quando lidam quando vão lidar, vamos assim dizer, com os anseios de uma turma, eles não conseguem extravasar aquilo que eles realmente sabem. Então, quando você consegue extravasar o conhecimento que você tem, você também consegue absorver esse conhecimento de forma facilitada. Então, para te falar a verdade, eu nem sinto como essa organização é feita, eu simplesmente faço. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu simplesmente faço. Para mim é muito prazeroso buscar coisas novas, porque o que eu já sei, eu entendo que eu construí isso não foi hoje. Eu não construí essa situação na minha vida de absorção de conhecimentos do dia para a noite. Isso foi um processo longo, gradual e de avanço contínuo. Então, eu sempre busco avançar. Eu sempre busco novos conhecimentos. E quando você está buscando novos conhecimentos, você não cansa de buscar. Eu acho que a principal característica que um professor tem é essa. Hoje em dia é muito, e tem que ser também, tá? Eu não estou condenando, eu quero deixar isso bem claro. Hoje em dia é muito comum as pessoas se preocuparem com a estrutura física, né? O que é importante. Mas o que não pode envelhecer é o espírito. E se a mente não envelhece, o espírito também não vai envelhecer. Então, consequentemente, se você busca renovar os seus conhecimentos, e se a sua mente ela está em constante processo de renovação, o seu espírito não vai envelhecer. E aí, se você busca coisas novas sempre, você sempre vai fazer aquilo com prazer e você sempre vai achar um horário. Você sempre vai achar um momento. E as pessoas que estão ao seu redor sempre vão compreender aquilo. Então, é algo que flui, professor Eupídio. Eu não me programo, eu não marco horário, eu sento e busco algo novo e tento correr atrás daquilo que é novo. Se der certo, vamos para frente. Se não der, o que deu errado? Eu vou tentar fazer diferente. É como a ciência. Não tem erro na ciência. Isso é um processo de construção contínuo. Verdadeiramente, né? É um processo científico, né? Porque você vai pela tentativa, pela experiência, acerta, erra, se acerta, prossegue, se erra, faz os ajustes e as transformações necessárias. Dentro da química, por exemplo, os meninos entendem isso. Vamos pegar um conteúdo aqui que todo mundo conhece, modelos atômicos. Foi preciso Dalton errar no modelo atômico para Thomson acertar. Quer dizer, para Thomson achar que ele tinha acertado, para que Rutherford pudesse corrigir Thomson, para que Bohr pudesse corrigir Rutherford, e nós chegamos nessa câmera, que nós estamos na frente dela aqui. Imagina se Dalton tivesse entendido, imagina se ninguém tivesse contestado o modelo de Dalton. Com certeza, eu não estava falando com vocês aqui agora. Exatamente. Né? Eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Então, flui. Aí é uma junção, de repente, dessa paixão e dessa, vamos dizer assim, dessa base, né? Que você falou que é muito importante. Eu acho que não é nem paixão, é amor mesmo. Porque paixão passa e, como eu disse, eu já tentei várias áreas e já tive oportunidade por várias áreas, tanto que eu já passei em outros concursos públicos, mas eu queria a docência. E não tem jeito, Eupídio. Eu quero a sala. O meu negócio é a sala de aula. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de lidar, eu gosto do público, eu gosto de levar conhecimento, é ali que eu me encontro. Então, eu acredito que é a questão, como eu disse, consanguínea mesmo, né? Acredito que seja isso. O que é raro hoje, né? As pessoas quererem partir para a docência, que é uma área tão bonita, né? Por sinal. Eu ia encerrar a nossa entrevista aqui pedindo para que você falasse justamente sobre esse seu amor e você acabou de falar. falando sobre isso. Mas, de fato, a docência, ela tem muito isso, né? A gente fala no jornalismo, lá nos nossos bastidores, que o jornalismo é uma cachaçinha, que quem experimenta se vicia. É muito parecido com a questão da docência também, né? Quem gosta, é difícil se desvincular disso, né? Como eu disse, a minha avó,
ela me falou uma frase um dia que até hoje eu lembro muito, e eu chego a me emocionar quando eu lembro dessa frase, né? Todo mundo fala assim, a educação é difícil, a educação ela não dá um retorno financeiro. E as pessoas pensam muito em retorno financeiro antes de pensar no bem-estar. E minha avó, a minha querida avó Amália, falava assim, ó, quem vive com 1 milhão, vive com um tostão. E esse amor pela educação, e aí eu vou trazer um pouquinho para essa questão do financeiro, nunca deixou me faltar nada em termos financeiros. O começo foi difícil, se inserir no mercado é difícil, é claro que é difícil, mas eu percebo que as pessoas dentro da educação, elas desistem mais fácil do que quando elas estão lidando com outras áreas. O meu começo da educação não foi fácil. Eu comecei dando aula eu tenho um orgulho de falar isso, lá em São João da Vereda, na Escola Estadual de São João da Vereda, eu dormi em uma biblioteca. Eu era designado no estado. E um dia apareceu uma oportunidade de um teste para professor, inclusive aqui na Rede Soibras, há muitos anos, o campus Amazonas nem era pronto. E eu fui fazer esse teste e eu acho que o negócio fluiu tanto que quando eu fiz o teste, a pessoa que estava responsável pelo teste falou assim, não, você é o cara. E eu sempre enxerguei a oportunidade de ir lá para lá, as coisas foram expandindo para mim, né? E aí, como eu disse, eu esquematizei de forma natural algo para a minha vida que eu consegui chegar, né, na Soibras, que é essa rede que eu tenho um carinho muito grande, tanto nas graduações como no ensino médio, e em outras escolas da rede privada aqui da região, bem como ser aprovado em primeiro lugar em um concurso público estadual, fui aprovado em primeiro lugar. Respeito às diferenças que existem, né, entre cada instituição, entendo o perfil de cada aluno, mas acredito que o docente ele tem que acreditar mais na educação. Ele precisa acreditar mais na educação. A educação ela tem um propósito, a educação é bonita demais, Eupídio. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, um momento ímpar. Esses meninos eles estão sendo testemunhas oculares da história agora, ou seja, essa vacina que chegou dentro da escola para esses meninos, isso tem um valor simbólico muito grande. A educação, ciência e saúde, aliadas ali no mesmo contexto, isso é bonito demais. É preciso que os profissionais de educação entendam isso. Então, eu acredito que os profissionais de educação, eles precisam insistir mais com a educação. Entender que a educação é bonita sim, entender que o ato de educar é belo, entender que ensinar é sim prazeroso. E eu acho que é isso. Eu acho que acreditar no potencial dos nossos professores. Na verdade, não só nós, professores, né? Mas eu acho que todo mundo está precisando acreditar mais na educação, não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A educação transforma, ela transformou minha vida, ela transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e pode transformar a sua também, né? Professor, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que a gente escolheu aí um representante, né, Eupídio, muito, muito especial da classe. Muito obrigado, precisando eu estou à disposição, como eu disse, acho muito bacana o projeto seus aqui, tá? Já tinha ouvido falar muito do professor Eupídio, nunca tive a oportunidade de ter tido contato com ele como eu tive aqui agora, mas sempre que vocês precisarem, é um prazer, uma vez que, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande por essa instituição aqui, tá bom? Bom, a gente fica feliz. E a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, gente. Até daqui a pouco. A TV Universitária chega ao norte de Minas, com 24 horas de programação no ar. Acompanhe pela NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Nossas produções são realizadas pelas comunidades acadêmicas, alunos e professores da FUNORTE aqui em Montes Claros, do Promove em BH, do Uni Santana de São Paulo, do Novo Milênio no Espírito Santo e da Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com conteúdos educativo, cultural, informativo, artístico e o mais importante, diverso e eclético, pautado na ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso você pode acompanhar no canal 12 da NET Claro TV e no YouTube, canal universitário.
Estamos de volta com o F5 e a nossa singela homenagem aos professores da UPID. Exatamente, essa homenagem a essas pessoas, né, esses profissionais tão importantes numa formação mais completa do indivíduo, né, do estudante, Exatamente. da estudante, do aluno e da aluna, né? E às vezes tão desvalorizado, mas eu não vou nem entrar nesse Não. mérito para não gerar muita polêmica, né? Afinal de contas, hoje o momento é mesmo De homenagem. de homenagens. E já está aqui com a gente a tia Bela, a Isabela Silva Ribeiro, que é professora do IMPA. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. Isabela, fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória aí. Você é pedagoga, né? Fala um pouquinho sobre esse dom de ser professora, Sua vocação. essa vocação. A minha família tem muitas professoras. E aí, seguindo um pouco esse contato, né, com as tias, eu decidi fazer magistério, fiz o magistério e logo depois comecei a fazer o curso de pedagogia, a graduação em pedagogia. Você estava contando aqui pra gente nos bastidores que você é uma cria aqui da Soebras, Sou né? uma cria da Soebras. Estudei no Indil, do 1º ao 3º ano, fiz cursinho no Indil, comecei a fazer minha faculdade de pedagogia no SEIV em Januária. Hoje ministro uma disciplina com os alunos de Januária de pedagogia também. E minha filha estuda no Indil, eu trabalho no IMPA, como professora da faculdade também de pedagogia, e a outra faz faculdade também na FUNORTE. Ou seja, a família está toda aqui dentro. A família Somos FUNORTE, acompanhamos há muito tempo. Bacana. E nessa trajetória, Isabela, como é trabalhar com as crianças no IMPA? Eu imagino que seja um desafio e um encantamento, né? É um desafio, mas é uma satisfação muito grande. A gente não está lá só para ensinar, mas aprender. Aprendemos muito com eles, encontramos com várias realidades, participamos da vida, mesmo às vezes sem querer, às vezes até os pais querendo esconder um pouco, eles trazem muito para a gente o que passa dentro de casa. E a gente tenta trabalhar assim, com a realidade de cada um, dando a oportunidade do aprendizado. E é muito bom mesmo, o brincar, o colocar a mão na massa, o poder ensinar, o ver o desenvolvimento do nosso aluno, quando entra no início do ano, que às vezes não sabe ler, ou ainda não pegou a letra cursiva por inteiro, e aí com o passar do tempo eles vão adquirindo, né? Isso é maravilhoso, muito bom. Eu percebo assim que a pedagogia, né, esses primeiros anos na escola, eles são uma base, né? E eu vejo como uma responsabilidade muito grande da parte de vocês, né? Tá trabalhando ali com uma formação que a gente vai usar para a vida toda, né? Então, como que é isso? Porque assim, a gente não trabalha só com a pedagogia, só com o pedagógico. A gente trabalha também com o sentimento, com o afeto da criança, com os valores, né? E lá no IMPA a gente tem muito disso. Todos os projetos que vão ser desenvolvidos, eles são relacionados aos valores. Ao que a gente quer mostrar para aquela criança, o que a gente quer que aquela criança perceba através daquilo ali. Então a gente sempre está trazendo assuntos abordados com esse afeto, com dando valor mesmo ao sentimento de cada um. É uma formação pessoal também, né? Ao ouvir, né? Poder ouvir o que eles têm para falar, poder ensinar. Às vezes a gente acha que está ali só jogando, né? Brincando de ludo, mas ali a gente está ensinando a seguir algumas regras, a respeitar o outro. Então isso vem muito da infância. E, obviamente, esse processo aí desse contato com os alunos, né, com as crianças, foi inevitavelmente afetado pelo nosso 1 ano e meio aí de Covid, quarentena, aulas remotas, suspensão das aulas presenciais. Como é que você lidou com isso dentro desse trajeto e como é que está a situação hoje? Já está caminhando? No início, né, quando começou em março, nós preparamos o material para 15 dias. Não, 15 dias a gente está voltando. E aí foi, né, se esticando durante todo o ano. E foi um desafio muito grande. Nós enfrentamos bastante barreiras, muitos professores, e até eu mesma, a gente não estava tão preparado
para ter esse contato tão direto com a tecnologia. É muito difícil, dar aula, a gente tem um contato com a criança ali de poder pegar, de poder conversar, de dar um carinho, de colocar no colo, de escutar. E, de repente, nós estávamos numa posição de atrás das câmeras, né? E foi muito difícil, principalmente para esse período da alfabetização. Estamos enfrentando aí alguns desafios ainda com essa volta, mas esperamos que tudo chegue no lugar ideal, né? Porque a nossa satisfação é ver o nosso aluno bem. E a gente vê o rostinho deles hoje dentro da sala, poder ter o contato. A gente ainda está tendo aula com alguns presenciais e alguns em casa, mesmo o ensino híbrido. E é em tempo integral aquilo ali. Não tem um momento só para a aula presencial e o outro só para os que estão em casa. A gente tem todo o decorrer do período da tarde, que é o meu caso, com eles em casa e presencial. E aí Deus nos acuda quase, né? Muito. Mas é muito bom também. É muito gratificante ver que a gente está conseguindo. Algo que a gente imaginou que não fosse acontecer, que não ia dar certo no início. Falávamos, né, com Fernanda, nossa diretora, com Luciana, a supervisora. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E aí a gente vê como estamos hoje, é muito bom. De fato, assim, eu penso que talvez para a educação infantil o desafio da pandemia tenha sido muito maior, né? Porque se às vezes é difícil você colocar um adulto na frente do computador para assistir uma aula por muito tempo, uma criança deve ter sido... E eles perderam também esse contato, né, com o colega, o social. Eles perderam esse vínculo com o social. Tanto que hoje, que a gente está recebendo as crianças, a gente vê algumas crianças que ainda estão muito retraídas, porque a idade do maternal que ia estar na escola, voltaram agora para o primeiro período, eles já estão um pouco retraídos. Mas vem acontecendo, graças a Deus, muito bem. Nós temos uma equipe maravilhosa e o espaço nosso também do INPA favorece muito, então eles se sentem muito acolhidos. E a gente está ali para isso. Bom, então, Isabela, você está falando aí um pouco sobre o INPA, sobre a escola. Qual é o grande diferencial do INPA em relação às outras instituições de ensino aqui da cidade? Seria essa questão do espaço físico? Isso, o espaço físico que nós temos, né, o contato nós temos uma horta, temos um gramado, temos a casinha, que é uma cidadezinha que lá eles têm para poder brincar, desenvolver as atividades, o parquinho de areia, as mangas, né, nós temos 2 mangueiras lá, assim, próximas dos alunos e todo o espaço muito bem organizado para eles, uma equipe maravilhosa, muito acolhedora, porque eu falo muito assim, que o que eu vejo no INPA é que não são só as professoras que estão lá, mas um pouco das mães também. Eu sou mãe e eu tento estar trazendo para o meu aluno essa confiança, e toda a equipe é assim. Toda a equipe é assim. Do tio Peu no portão, que todo mundo conhece, até a direção. Todo mundo sabe, todo mundo se conhece. Eles, às vezes, brincam muito, falam assim, tia, mas quem é a diretora? Porque, assim, o contato é tão grande com eles que eles não têm essa... A gente vai, conversa, mostra. Eu acho que esse afeto, esse acolhimento, num espaço que é, sem dúvida... maravilhoso, né? Com o material pedagógico que a gente está trabalhando com o Bernoulli também, é muito bom mesmo. Isso aí tudo reforça a questão dessa conexão humana, né? Isso. E eu acredito que é o que principal, seja assim né? um principal mesmo, né? E poder voltar a ter esse contato presencial, seguramente muito bom mesmo. Tia Bela. A gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista, né? Novamente. Fala um pouquinho sobre esse amor mesmo de ser professora. Por que isso faz seus dias melhores, né? Por que você se encontra mesmo nessa profissão? Quando eu comecei, né, eu imaginei que seria tudo diferente. Não era a minha intenção ir para a sala de aula.
Eu queria ter uma escola, ser a proprietária, né? E aí, com o decorrer, com o passar dos anos, com as aulas que a gente ia tendo na faculdade, com o contato, porque eu já tinha o magistério, então o contato com a sala de aula foi bem direto, o encantamento, o descobrir que a criança, cada uma no seu tempo é capaz, dá a oportunidade deles estarem aprendendo, deles estarem desenvolvendo ali, ver a satisfação dos pais, né? É muito bom. Isso como mãe, eu me sinto muito realizada na minha profissão, porque eu vejo os dois lados. Eu vejo o lado de uma mãe preocupada em casa, tanto com o filho presencial como com o filho remoto, e vejo também o meu lado como professora, de estar ali trabalhando com eles, participando com eles, ajudando no crescimento. Além dessa minha bagagem no IMPA, né, dessa minha trajetória no IMPA, eu sou professora também da turma de pedagogia, tenho alguns alunos da turma de Januária e as meninas, né, que são a turminha aqui de Montes Claros, a turma de Montes Claros, e assim, é muito bom poder passar para as minhas alunas, para os meus alunos, o que hoje eu sou na vida de uma criança. Essa parte prática, essa parte do contato, essa parte do querer e gostar do que está fazendo. Isso é maravilhoso. É muito amor mesmo. A gente teve algumas entrevistas bem inspiradoras hoje, né? Hoje foi um dia, foi um programa, né, muito inspirador, no sentido que todos os nossos entrevistados e entrevistadas, né, deixaram muito clara a questão do amor, né? E isso é importante, porque é uma profissão que exige esse desafio, né? E é muito bom ver que todos vocês aqui presentes demonstraram isso. Né? Eu acho que quem está assistindo a gente aí, talvez os alunos, os pais de alunos que estão nos vendo hoje, vão ter condição de entender que não é só chegar na sala de aula, né? Que tem todo um trabalho por trás, tem toda uma preparação por trás, né? Que os filhos estão sendo muito bem cuidados. Eu falo muito com os meus alunos quando a gente vai passar tarefa. Ai, tia, tarefa de novo. Aí eu falo muito com eles assim, você acredita que nós também temos tarefa? Mas como assim? Vocês não estudam? Nós também fazemos os nossos trabalhos em casa. Tudo que a gente traz para poder desenvolver com vocês é pensado antes. Aí eles começam a aceitarem. Mas eu acho que é importante também um programa como esse, não só para homenagear, mas para fazer também que as pessoas que estão em casa entendam, né, a importância do papel do professor na vida de todo mundo. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalozinho aqui durante a entrevista para trazer o depoimento de alguns acadêmicos que vão falar das suas experiências emocionais e didáticas, né, pedagógicas em sala de aula com os professores. Oi, gente, eu tô aqui hoje para falar sobre os meus professores queridos. Todos os meus professores da FUNORTE são queridos. Eu acho que é até difícil definir qual deles. Então, primeiro eu vou falar do Eupídio, que é o coordenador do curso, né? Nosso professor mais experiente, nosso professor amigo, companheiro, gente fina, que é um professor que vai além realmente dos assuntos da faculdade, né? Do aprendizado da faculdade. Ele tem muito mais para contribuir, ele é uma pessoa muito rica, cheia de cultura, cheia de conhecimento em vários segmentos, né? Vários assuntos diferentes. E Maria Fernanda é a nossa professora mais linda, mais gata de todas, linda, simpática, gente fina e também tem essa característica. Além de professora, é uma amiga para outros assuntos também, para um bate-papo, para contar das experiências. É uma grande professora, é muito talentosa para dar aula e muito querida por todos os alunos. Compartilhar, ter a participação de vocês dois na minha vida acadêmica foi muito positiva. Eu agradeço todo o carinho da Maria Fernanda, todo o carinho do Eupídio, todo o companheirismo e todo o aprendizado. Um beijo grande para vocês, vocês merecem tudo de bom. O objetivo final foi alcançado, que é aquele de vocês passarem informação e da gente aprender. E assim, foi realmente muito importante na minha vida, eu posso falar por mim, né? Foi muito importante na minha vida toda essa gama de conhecimento que vocês me passaram.
Então eu só tenho a agradecer a vocês, em particular Maria Fernanda, em particular Eupídio, né? Porque vocês foram fundamentais nesse meu aprendizado e nesse meu caminho. Eu só tenho que agradecer, mestres, muitíssimo obrigada a vocês dois e um grande abraço. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Juliana Goraieb, eu sou jornalista, me formei na FUNORTE e estou aqui para agradecer os professores dessa instituição que muito me ajudaram. Queria dizer a todos vocês que eu admiro muito esse ofício de passar o bem mais valioso que a gente tem, que é a informação, e vocês fazem isso com muita maestria. Eu tive muita sorte, na minha época muitas pessoas me inspiraram. Eupídio, Maria Fernanda, Andréia, Ana Carolina Rameta, Márcia Braga, na minha época tinha a Ariane também, Carlos, muita gente muito legal com quem eu tive o prazer de conviver. E um fato nesse dia, que me chama a atenção, e eu me lembro muito bem de um momento em que eu estava com muita dúvida sobre qual caminho seguir no jornalismo. E eu tive um acompanhamento muito de perto de Maria Fernanda, que me acompanhou, me orientou, falou: Ju, olha, escolhe isso, acho que tem mais a ver com você. Eupídio também, a gente teve várias conversas muito enriquecedoras. E eu só posso agradecer a vocês, por terem me encaminhado, terem me acompanhado. E eu tenho certeza que a história se repete, com muitos alunos que passaram por vocês aí na FUNORTE. Então, minha gratidão a todos, que vocês tenham cada vez mais força nesse ofício de ensinar, que isso é muito bom, é mágico. Muito obrigada, viu? Um beijão a todos. Bom, realmente foi muito interessante ouvir os estudantes, os nossos acadêmicos, Fernanda, dando esse depoimento. Eu imagino que todos os professores estão se sentindo muito satisfeitos diante dessas informações, desse agrado, dessa dedicatória, nessa homenagem aos professores. São falas que emocionam, Eupídio? Que a gente vê, assim, que o nosso trabalho não é em vão. Na realidade, o programa de hoje está um programa muito emocionante. Acho que vai ser muito emocional para tanto nós que estamos fazendo aqui, quanto você que está assistindo aí. E aí eu já vou aproveitar e dar aquele puxãozinho de orelha. Então, assim, você que está aí assistindo a gente, valorize seu professor. E eu pedi, vamos interromper um pouquinho esse nosso momento aqui de conversa para a gente ver alguns depoimentos dos nossos alunos, dos alunos da rede, sobre os professores. Tá ficando bom, eu vou ter que fazer. Tem várias coisas que eu gosto aqui, muitas. Até os professores fazem coisas que eu amo. Eu quero agradecer muito aos professores aqui, porque eles foram muito gentis comigo quando eu entrei. Professor, para mim, é mais que ensino, é mais que estar ali na sala de aula para ensinar. Professor, para mim, é amigo. Professores que esforçam muito, pois criança não é fácil de cuidar. Todos os professores aqui, eles sempre estão muito com a gente e eu acho isso muito importante. E tem uma situação engraçada que aconteceu ano passado, que eu tinha machucado minha mão no quadro, e aí meu professor, ele endoidou, falou assim: Renan, do céu, o que aconteceu? Vamos na enfermaria pra gente resolver isso, fazer um curativo. E ele me levou pra sala, eu voltei, todo mundo começou a rir, eu também, mas foi legal, por mais que seja um machucadinho, foi legal ele ver que ele se importou comigo. Eu nunca vou esquecer quando eu estava no 8º ano do ensino fundamental e eu comecei a dar minhas primeiras crises de ansiedade. Eu não sabia reconhecer ainda direito o que era uma crise de ansiedade, nem que eu precisava de tratamento psicológico. E a minha professora de matemática, Ana Cristina, que foi minha professora do 6º ao 9º ano, ela me ajudou demais. Desde a primeira crise, que foi um trabalho, ela estava na escola, ela parou de dar aula para me ajudar, até o início do meu tratamento. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento para todos os professores que passaram pela minha vida e ainda vão passar. Os professores daqui são excelentes e eu agradeço muito por isso e é isso. Queria dizer que eu amo muito cada um deles.
que vocês são fundamentais, extremamente fundamentais na nossa vida de aluno. E dizer que nesse tempo de pandemia eu percebi o real valor de um professor, o real valor de um contato ali, e como fez falta aquela coisa de, para de conversar, para de mexer no celular, fala mais baixo. E vocês são, assim, demais. Professores, muito obrigado por existirem na minha vida. Gosto muito de estudar com vocês. Gosto muito de estudar com vocês, amo muito vocês. Vocês fazem parte de quem eu sou hoje e de quem eu ainda irei me tornar. Então, eu deixo aqui minha eterna gratidão a cada professor que me ajudou e esteve do meu lado. Professores, um beijo para todos vocês. Já posso voltar para a sala? Gente, mas que gracinha, né? Olha que menininho mais bonitinho. Já tô aqui sonhando, vendo minha filha fazendo esse tipo de depoimento. Parabéns aí pela formação dos seus alunos. Eles são lindos mesmo. Os nossos alunos no IMPA são muito especiais. São ímpar, né? Muito bacana, né? Eu queria a gente ver como que os alunos, principalmente agora, depois da pandemia, começaram a perceber o valor do professor, né? Isso é para nós, professores, mesmo não sendo para mim esses recados, me sinto muito orgulhosa. É realmente muito legal ouvir a opinião do estudante, né? Daquele ou daquela que está dentro da sala de aula, né? Nessa nossa homenagem aos professores, né? De certa forma, esse reconhecimento de todo esforço, desafio e esse amor que a gente tem falado tanto aqui durante o programa. Foi muito bom, né? Foi um programa muito especial, até porque tanto eu como Fernanda também estamos dentro da sala de aula no curso de jornalismo, né? E aí a gente agradece aos nossos entrevistados, a nossa entrevistada aqui, Tia Bela, né, presente. Tia Bela. E convidamos vocês para curtirem, assinarem o canal, compartilharem e estarem presentes aqui na próxima semana com mais um programa F5, né? Exatamente. Obrigada pela presença de todos aí em casa e a gente volta na semana que vem. Até mais, galera. Até mais, gente.